eu vou pegar e dar um panorama, e enquanto vocês falavam, eu ia ajustando a minha apresentação para tirar aquilo que vocês já falaram, enfim, e adaptando para não ficar repetitivo, né? E aí eu acho que ficou legal, ficou bacana, vocês focaram bastante nos instrumentos, vocês deram exemplos aí, o contrato de vesting o plano de stock options, e aí agora eu vou falar um pouquinho mais abrangente sobre governança corporativa e compliance para a gente passar na etapa seguinte final, que é a nossa discussão aqui, tá? Então, vocês estão vendo aí, né, na tela, eu tenho o livro ali que fala sobre governança e compliance, que eu vou tentar resumir aqui rapidamente, em alguns minutinhos, a ideia desses dois institutos. E eu acho que os colegas que apresentaram, eles foram muito felizes assim, em mostrar os problemas e narrar algumas situações que acontecem no cotidiano das empresas, que leva a gente a entender a necessidade de estruturar um plano de governança, um programa de integridade. E aí, a primeira pergunta que eu coloco, né? Mas é uma startup, que é uma empresa que ela normalmente ela inicia com algumas dificuldades maiores do que as empresas tradicionais, né? Porque além de ter dificuldade para angariar recursos, como qualquer empresa normal, ela está tentando angariar recursos para fazer algo que ninguém nunca fez. Então, é, será que vale a pena fazer um programa de governança, fazer um programa de integridade para uma startup? E aí, eu brinco aqui com a imagem que muitas vezes a governança para startup é pegar lá a roupa de adulto, né, botar numa criança ou tentar encaixar aquele figurino fazendo com que a criança se pareça adulto. E nada mais inadequado, né, inapropriado do que fazer isso, né? Nem só no tratamento das crianças, como também não se deve fazer isso com as empresas. Afinal de contas, cada uma tem o seu nível de maturidade, o nível de desenvolvimento que não é igual, não é uma igual à outra, né? Então, pegar um programa de governança da Bovespa ou do IBGC e aplicar numa startup é a mesma coisa que fazer o nosso amiguinho ali, ó, ele ficar com um terno, gravata, e na verdade ele queria brincar, né? Ele não queria ficar com essa roupa. Para colocar em termos bem práticos, bem rápidos aqui, como é que a gente poderia sintetizar a ideia de compliance, que é muitas vezes confundido ou tratado como sinônimo de governança, né? Os conceitos todos já devem estar habituados, familiarizados, né? A ideia do que é to comply, e estar em conformidade. A legislação brasileira abraçou o compliance, mas abraçou só por um lado, né? Só deu a mão de um lado, não pegou os dois braços. E pegou só a questão do combate à corrupção. Então, a gente tem a lei anticorrupção brasileira de 2013, tem a lei das estatais de 2016, que fala especificamente de compliance, e ele acabou ficando, para muitos, como apenas uma norma de combate, de tentar evitar atitudes ímprobas, desleais e que tendem à prática de delitos. Quando, na verdade, o compliance é um pouco mais amplo, ou bem mais amplo do que isso, que é fazer a coisa certa, né? Se a gente pudesse resumir o compliance, a gente poderia resumir com a frase do Spike Lee ali, né? Então, é fazer a coisa certa. Se tu estiver fazendo a coisa certa, a empresa está em conformidade. Se tu estiver fazendo a coisa errada, a empresa não está em conformidade. Só que, se fosse simples assim, né, nem precisaria ter um programa de compliance. É óbvio que não é tão simples, e especialmente aqui no que a gente está tratando, né, que é ah, um modelo de negócio que flerta com o inusitado, com o novo, com aquilo que jamais havia sido pensado. Então, como é que eu vou dizer o que é a coisa certa sobre uma atividade que jamais foi desempenhada, um negócio que jamais foi concebido? O que é fazer a coisa certa dentro deste segmento? Então, aí surgem muitas dificuldades, né?
para a gente enquadrar e normalmente se estabelece a seguinte premissa, né? Bom, mas se é startup, é óbvio que não pode ter compliance. Porque se tiver compliance, significa que eu vou começar a moldar, a tolher a espontaneidade dos empreendedores, a criatividade, e aí, obviamente, essa startup vai começar a virar uma empresinha tradicional lá, uma empresa normal que cumpre com as normas como todas as outras e não pode criar nada novo. Eu diria assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Dá para sim criar, ter criatividade e ao mesmo tempo tu ter uma conduta que abraça a cultura do compliance, tá? Que é, efetivamente você está comprometido em fazer a coisa certa, agir de forma conforme a lei, evidentemente que alguns espaços, né, de criatividade, e a legislação brasileira já tratou de dar nome até a isso, né? Que a Lei Complementar 182 trouxe a noção de sandbox regulatório. Lá está previsto exatamente como na metáfora das crianças, né? Eu tenho ali um espaço, uma caixa de areia em que as crianças fazem a zoeira, fazem bagunça, enfim, extravasam ali dentro, e ali é possível criar com segurança. O outro conceito que a gente está tentando aproximar aqui no encontro de hoje é o conceito de governança corporativa. Então, eu falei sobre compliance, fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa em todos os aspectos, em relação à legislação trabalhista, legislação corporativa, legislação tributária, legislação consumerista. É fazer a coisa certa sobre todos os aspectos. E governança corporativa, o que que é? Como é que a gente poderia resumir, né? É, é, eu acho que foi a Maquele que falou, né, da relação dos stakeholders. Dentro de uma organização, eu tenho um plexo de contatos das mais variadas naturezas, jurídicas, inclusive, né? Eu tenho relações de natureza trabalhista, relação de natureza civil, de natureza consumerista, eu tenho relações que não têm nenhum vínculo jurídico, mas mesmo assim eu tenho que observar, eu tenho que respeitar. Por exemplo, o mídia, imprensa, como é que se dá a relação, né, com a imprensa, com a mídia, com os órgãos de comunicação? A rigor, não tem um vínculo nenhum com eles, salvo se você tem lá um assessor de imprensa, alguém que cuida da relação, mas via de regra não tem vínculo nenhum. Mas eu não tenho que cuidar desses stakeholders aqui, eu não tenho que ter um olhar para eles para saber se eventualmente não vai gerar um problema para o meu negócio. E aí, quando eu percebo que a organização ela está nesse esquema aí de relacionamento com várias frentes, com várias normas jurídicas incidindo, e especialmente essas pessoas não têm os mesmos interesses, a gente vem à tona aqui o problema de agência, né? Eu tenho pessoas que estão interagindo, mas que estão com interesses distintos. E algumas vezes eles são até convergentes, outras vezes eles são divergentes. Os interesses são completamente opostos, desses stakeholders. Então, como é que faz para coordenar tudo isso, né? E aí eu trago aqui a metáfora do Ronald Coase, quando ele falava sobre o farol, né? Lá num dos seus ensaios seminais lá, ele desenvolveu a ideia e de resto, boa parte dos autores que tratam sobre instituições, né? Todo o novo institucionalismo econômico, ele trabalha com a ideia de instituição enquanto guia, farol, orientação. E aí eu pego a metáfora ali do farol para as embarcações, né? Que ele é, digamos, a sinalização da onde pode ir, da onde não pode chegar, ou a torre de comando de um aeroporto, né? O que que faz a torre de comando? Ela não é quem pilota os aviões, ela não é quem define os horários, mas ela coordena aquelas múltiplas interesses ali, e por vezes até colidentes, né? Uma empresa quer chegar antes da outra, cumprir o prazo, ser mais pontual, ou até mesmo para poder liberar a aeronave, mas veja, tu não pode simplesmente aterrissar e passar na frente dos outros.
Então, é necessário ter uma coordenação entre esses agentes, e o que a governança corporativa se propõe a fazer é justamente fazer essa coordenação. E dentro das organizações, né, existe sempre aquela sensação, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Tentem se imaginar nas empresas que vocês trabalharam, nos escritórios que vocês atuaram, se vocês não já sentiram esse tipo de sensação, né? A pessoa que está trabalhando, ela se sente assoberbada, ela está cheia de compromissos, tudo recai sobre ela, e ela olha os seus colegas ou sócios como o carinha ali que está curtindo a vida num iate, estourando champanhe, se divertindo, e aí começa a surgir os primeiros conflitos, né? Poxa, mas eu tô aqui ralando, trabalhando, e o cara que tá lá curtindo a vida numa boa, se divertindo, se deleitando lá, e eu é que tô carregando o piano. Isso acontece em qualquer tipo de organização humana, né? Não é diferente. E na startup, talvez isso aconteça até num nível mais hard, porque a gente vai lidar, em alguns casos, até com gerações diferentes. Então, normalmente, os empreendedores, não é que seja uma regra, né, mas a gente normalmente associa o empreendedor como aqueles jovens, início de carreira, né, pessoas que estão em início de carreira, acadêmicos, muito, muito jovens ainda, que estão trabalhando, ralando duro. E eu tenho, por exemplo, dentro do mesmo negócio, um investidor, uma pessoa mais sênior, que trouxe o dinheiro, mas ela não está ali no dia a dia, ela não está ali tendo que apagar incêndio, atender cliente, consumidor e estar insatisfeito, discutir com os colaboradores, e aí inevitavelmente gera alguns choques, gera alguns conflitos. E aí vem o papel da governança para tentar alinhar isso, tentar corrigir esses conflitos. Na ideia de mudar a imagem, né, de um cabo de guerra, nada mais destrutivo para uma empresa, né, que pessoas dentro da empresa fazendo um cabo de guerra, tensionando a corda até o momento de alguém cair ou ela estourar essa corda, quando na verdade a ideia da governança corporativa, se bem pensada, se bem imaginada, é fazer com que seja como aqueles amigos ali da canoagem. Não sei se vocês já observaram, né, nas provas de canoagem, é impressionante a coordenação, como eles são ritmados e coordenam ali. Não sei se alguém já experimentou fazer canoagem, andar de canoa com mais alguém, né? Já é difícil sozinho, mas tenta fazer isso com a namorada, enfim, com algum amigo. É um inferno. Se as pessoas não têm treinamento, elas não conhecem como é que se faz, não vai para lugar nenhum, né? A canoa ela fica andando em círculo, ao invés de andar em linha reta. Agora, quando a gente coordena as condutas, alinha os interesses e consegue fazer com que todo mundo esteja remando na mesma direção, vocês viram a velocidade daquelas canoas, é impressionante a velocidade com que aquele aquele barquinho ali adquire. Essa metáfora que eu utilizo aqui é justamente o que se tenta fazer com governança, né? Governança bem elaborada, bem estruturada, ela tem a tentativa de fazer isso, né? Todo mundo remar para o mesmo barco, ainda que a gente deva entender e deva pressupor que são pessoas diferentes, com interesses diferentes, e que tudo bem, tá tudo certo. Só que não pode ficar puxando a corda cada um para um lado, né? E aí, uma coisa que sempre as pessoas colocam de imediato em matéria de governança e compliance, né? Tá, beleza, tá, tudo isso que tu falou é legal, é bacana, muito interessante, mas isso é caríssimo, né? E aí eu sempre utilizo assim duas metáforas. Uma era aquela da criança que eu coloquei lá no início, né? Se tu vai comprar um terno Hugo Boss para uma criança, para ela vestir, primeiro não vai fazer sentido nenhum, e segundo vai ser caro realmente, né? Não tem nada, não faz nenhum sentido
gastar uma Babilônia de dinheiro num terno caro para uma criança sem que faça qualquer sentido e nem vai ficar bonito nela, né? A mesma coisa é a implementação de algum programa de compliance e governança para uma startup. Vai comprar um programa de governança ou implementar um programa de integridade nos moldes de uma empresa, uma sociedade anônima madura, não faz sentido e é caro realmente. Mas quando a gente olha alguns casos, né, de ausência de programa de compliance, ou em alguns casos vocês vão notar e vão me lembrar, professor, mas essa empresa tem compliance, eu sei disso, ela tem, pois é a mesma coisa que não ter, porque montar um programa só para fixar na parede e dizer que tem, ou expor no site, e eu já fui consultado, um cliente, quanto é que é o programa? E eu assim, não, peraí, o meu trabalho não é assim. Deixa eu conversar contigo, deixa eu entender o que tu está precisando, entender as características da empresa e eu vou te apresentar a proposta. Não, 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 eu quero e preciso para a semana que vem. Eu vou participar de uma licitação e eu tenho que ter isso logo rapidinho. Então me manda a proposta aí que eu quero que tu já comece a fazer. Não vou fazer. Não fiz, perdi o cliente, infelizmente. Mas acaba que esse tipo de trabalho, né, é um trabalho só para tu entregar lá alguma coisa escrita e receber dinheiro por isso, mas não é programa de integridade, não, é de forma alguma, né? Um programa de integridade, ele evitaria, sim, a tragédia. Desse caso do Carrefour, né, que, vamos lá, as pessoas, a gente não tem como controlar quem vai estar à beira de um ataque de nervos e pode reagir de uma forma incontrolável, né? A gente não pode ter esse controle, mas a gente deveria ter ali e verificar que saindo do controle, um colaborador, uma pessoa reagindo de uma forma não programada, deveria ter lá alguém, um gerente, um responsável para fazer cessar, né? E encerrar aquela questão que infelizmente vitimou uma pessoa aqui em Porto Alegre. O mesmo vale para uma empresa gigante, né? Vale do Rio Doce, se envolveu numa tragédia ambiental e nós imaginávamos que aquilo lá era uma fatalidade, uma coisa que não havia sido pensado ou estruturado. Logo depois acontece a segunda, o que nos impactou demais, né? Várias vidas foram perdidas em duas tragédias de proporções gigantes, né? Não só do ponto de vista humano, porque as vidas perdidas não se repara, né? Mas também pelo impacto ambiental e, enfim, de mercado que a tragédia acabou acarretando, né? Então, ali eu só enfatizo o valor de mercado perdido imediatamente a partir da tragédia. O quanto já se investiu para reparar as vítimas é muito maior do que isso. Em termos de indenizações, medidas de reparação, que foi investido pela companhia, mas eu trago aqui só o valor de mercado que foi perdido, né? O caso do ERB, né, uma empresa listada na Bolsa que perdeu 10 bilhões em valor de mercado em razão de inconsistências na contabilidade, e que esse dado é antigo. Quando eu montei essa apresentação, era 10 bilhões, hoje o IRB ele vem afundando quase que de forma consistente, né, a derrocada dessa empresa, infelizmente. E aí a frase do procurador-geral norte-americano da época, né? Se você acha que é caro não ter compliance, pensa não tê-lo. Então, aí, nesses exemplos, eu tento ilustrar a importância. E não só a aplicação do compliance, né? Que é fazer a coisa certa, zelar para que as pessoas estejam fazendo a coisa certa. Uma coisa é o sócio dizer que faz, uma coisa é o investidor dizer, olha, a minha empresa lá que eu sou investidor, ela conforme, ela tem integridade no seu DNA. Tá, mas e lá no dia a dia as pessoas abraçaram isso também. Então, gerir pessoas, gerir ser humano é trabalhar com a diversidade, trabalhar com pessoas diferentes, com culturas diferentes,
que pensam de forma diferente e que a gente não pode querer tratar elas como se fosse todas da mesma forma, porque vai falhar vergonhosamente qualquer programa que tente estabelecer um estándar, um padrão. E no ambiente de trabalho, as coisas acabam se tornando ainda mais complexas, né? Porque lidar com pessoas, com seres humanos, e aí quem tem relacionamento, né? Quem é casado, quem tem namorado, namorada, deve saber exatamente do que eu estou falando, né? Lidar com pessoas não é simples, e lidar com pessoas no ambiente de trabalho em que a gente precisa cobrar resultado, precisa cobrar desempenho, é ainda mais difícil, né? É ainda mais complexo. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas elas desempenhem, elas atinjam metas, cumpram os resultados, mas ainda seja um ambiente prazeroso, um ambiente agradável, e a gente consiga ter, digamos, estruturas de trabalho perene. Uma coisa é muito simples, né? Você é o dono da empresa, você vai lá e xinga as pessoas, manda todo mundo longe, e se a pessoa ficou magoada, demite e contrata outra no dia seguinte. Esse é um ambiente tóxico de trabalho, né? E tem lugares que são assim, tem empresas, tem negócios que trabalham com essa lógica. Eu sou o dono, eu vou cobrar, eu vou esticar a corda, e azar é de, se não gostou, sai fora. Muito bem, você pode achar, e algumas pessoas ainda hoje adotam esse tipo de ambiente de trabalho, mas ele não tende a se perenizar, ele você não consegue um crescimento constante e trazer pessoas capazes, criativas, que realmente fazem a diferença para o seu ambiente de trabalho. Então, essa é a dificuldade, né? Como lidar com seres adultos eh, e, especialmente, com uma grande característica do ser humano, né? Que é, vamos lá, nós trabalhamos na economia com a ideia de assimetria informacional, que é o reconhecimento de que as pessoas não detêm o mesmo nível de informação. Então, esse é o nosso paradigma, né? As relações elas são assimétricas porque, vamos lá, pega o exemplo do advogado e do cliente, né? O advogado sabe tudo do direito, mas não sabe nada do cliente. O cliente sabe tudo da sua vida, dos seus detalhes, mas não sabe nada do direito. A gente tem aqui uma assimetria. Isso acontece em qualquer ambiente de trabalho, né? Em determinados setores, quem sabe mais lá é o funcionário que faz a, a instalação do software, porque ele vai em todas as máquinas e conhece todos os segredos de todo mundo. Então, assim, como é que a gente lida com essa assimetria informacional? Porque aqui é o ponto para ruir o programa de integridade, ou seja, eu não estou gerindo bem a informação dentro da minha empresa, assim como é o problema para ruir a ideia da governança. Basta a fofoca de que eu estou fazendo stock option só para os bruxos. Imaginem só, eu estou lançando aqui um programa de stock option só para os mais chegados da empresa. Imagina a fofoca rolando e o que isso geraria de desarranjo, de confusão dentro da empresa, né? As pessoas, obviamente, pô, eu não vou continuar trabalhando aqui se a expectativa é eu ser tratado dessa forma, né? E aí, eu trago aqui a obra do Kassenstein, do Richard Thaler. Ela tem a tradução, né, para o português. Quem tiver interesse, eu recomendo muito, que é trabalhar com Behavioral Economics na, na, na função, na ideia de promover incentivos, de promover o nudge é uma ideia de empurrãozinho, como na imagem ali do elefante empurrando, o pai, a mãe vai guiando o elefante, empurrando ele com a tromba e ele vai entendendo que ele tem que ir para frente. Existem vários incentivos, vários empurrõezinhos que a gente dá no dia a dia, no cotidiano, e os colegas aqui apresentaram muito bem a ideia de um dos empurrõezinhos, de um dos incentivos, que é a promessa de se tornar sócio da empresa, né? Com a elaboração de um contrato de vesting ou um plano de stock options. Então,
Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como. Seria muito fácil se estivesse sobrando dinheiro, eu contrato os melhores profissionais, eu tenho a melhor equipe no meu time. E aí vale a metáfora do futebol, né? É, se dinheiro fosse suficiente, os sheiks árabes ganhariam a Copa do Mundo, né? Eles têm dinheiro pra caramba, eles podem contratar quem eles quiserem, e eles nunca se tornaram campeões mundiais, porque não basta simplesmente contratar os melhores jogadores. É uma combinação de fatores que leva à orquestração do resultado, né? Por isso o alinhamento de incentivos é tão importante. E aí, para finalizar aqui, né, e a gente abrir o espaço para nossas discussões, a governança corporativa dentro da startup, ela faz o que eu gostei da apresentação dos colegas, que eles trouxeram exatamente a grande virtude que eu vejo nesses dois institutos, né, tanto no compliance quanto governança. Melhorar, aperfeiçoar a visão de valor do negócio. Então, aquela startup, bom, eu estou desenvolvendo um aplicativo para, sei lá, vou pegar aqui o exemplo do Lucas de novo, dos relacionamentos lá. Então, esse é o meu negócio. Mas, tá bem. Ok, esse é o negócio, e quanto melhor ele fizer esse negócio, mais valioso talvez seja essa startup. Só que eu tenho como agregar valor para esse negócio pelo simples fato de eu dizer que dentro desta empresa nós zelamos pela integridade no que diz respeito às informações contábeis, zelamos pela integridade pela contratação dos colaboradores, eles cumprem todas as legislações vigentes. Eu tenho um compromisso de integridade em honrar o compromisso com os meus fornecedores. Vejam só, dizer que eu tenho um compliance e que eu estou zelando por isso gera uma atmosfera de confiança, gera um ciclo de confiança que deve ser desejado em toda e qualquer corporação. O mesmo vale para a governança corporativa. E não tem assim. Agora eu trago um exemplo do direito, né? Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar bem de alguns escritórios e vocês já devam ter ouvido falar mal de alguns escritórios, né? Pelos mais variados motivos. E recentemente aconteceu uma tragédia, né? E eu toco assim nessa notícia apenas então somente para ilustrar, né? Uma, uma pessoa acabou cometendo o suicídio, né? Num grande escritório de São Paulo e isso foi noticiado, enfim, e aí começaram a narrar histórias de abuso dentro desse escritório de assédio moral que teriam, no caso, não se sabe ainda ao certo se foi o motivo, né? O que leva uma pessoa a cometer suicídio nunca é um fato isolado, mas teria contribuído para essa conduta. E aí a gente vê, no caso concreto lá, o quanto a ausência de compliance e governança comprometeu com a imagem daquele negócio. Talvez vocês nunca, alguns podem nunca ter ouvido falar no escritório, nem conheciam ele. Mas a partir da notícia e do rumor de que o suicídio tinha vinculação com o ambiente de trabalho, a imagem do escritório sério foi abalada, né? Foi muito fortemente abalada, em razão da inexistência ou da incapacidade do compliance, da governança da conta daquele problema. Então, a gente utiliza a metáfora, né, no ambiente das startups, não só com a imagem da incubadora, mas também com a ideia de capital semente, a ideia de nutrir a plantinha, cuidar dela com cuidado, com zelo para que ela cresça e dê frutos. E essa ideia também ela se aplica integralmente aqui, né, o que a gente está falando, né? Zelar por uma boa política de governança é criar as melhores condições, a melhor atmosfera para essa plantinha crescer. Dizer que dentro daquela empresa se faz a coisa certa é gerar essa percepção para as pessoas, opa, essa planta está ficando bonita, ela vai dar bons frutos, porque ela está fazendo, se preocupada em abraçar a cultura do compliance. Então,